Jesus em breve virá. Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus É bom e sempre muito bom estar com você aqui no programa A Voz da Profecia. Eu não canso de agradecer e glorificar a Deus por esse privilégio de compartilhar com você sempre aqui a palavra do Senhor. E é muito bom também a gente ouvir essas músicas maravilhosas que o Quarteto Arautos do Rei sempre apresenta. Deus seja louvado por tudo. Eu não tenho dúvida de que eu estou aqui, você está aí, o quarteto também está com a gente. Tudo isso por conta da obra do Senhor em nossa vida. Acredite, todo o impulso do ser humano para Deus é em realidade uma resposta nossa a uma iniciativa divina. É assim mesmo. Quando você se dispõe a ouvir as músicas que o quarteto canta, a mensagem bíblica que eu lhe apresento, você está apenas respondendo de uma forma positiva a um convite feito por Deus para você. Porque assim, toda vez que a gente se inclina para Deus, na verdade nós não fazemos isso porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom e é Ele quem nos atrai para si. Mas eu lhe parabenizo por você estar respondendo de forma positiva a um chamado de Deus. Toda honra, toda glória e louvor ao nosso bendito Criador. E aí, me conta como estão as coisas? Tudo em paz com a família, no trabalho, talvez nos estudos, na relação com os amigos, saúde está ok? Ou alguma dificuldade, algum problema por aí? Essa é uma pergunta retórica, não é? Porque problema sempre tem, dificuldades sempre aparecem, mas a gente não precisa ter medo, porque com a bênção de Deus nós vencemos todos os obstáculos que aparecem em nosso caminho. A vida não é fácil para ninguém, mas com a bênção do Senhor nós superamos as dificuldades. Que o Senhor abençoe você e abençoe sua família. E para viver esse processo de bênção de Deus e de conhecimento de Deus, eu tenho aqui essa revista maravilhosa, a revista Esperança, Céu ou Inferno. Esse é um presente da Novo Tempo para você. Você já ouviu falar sobre o grande conflito que é travado entre o bem e o mal? E você sabia que a vitória de Cristo sobre esse conflito já está garantida? A Bíblia nos revela que desde a queda do homem no Éden, desde o primeiro pecado neste mundo, há uma batalha em curso aqui entre Deus e Satanás. Uma batalha que é travada entre a verdade e o engano. A boa notícia é que Jesus já venceu essa batalha na cruz. Mas você me dirá, pastor, o que isso significa para mim? A revista Esperança, Céu ou Inferno
lhe ajuda a entender como essa vitória impacta diretamente a sua vida e como você pode viver com a certeza de que a salvação é real e está disponível a todos quantos queiram. Nas páginas dessa revista, você vai descobrir que Cristo não só venceu o mal, mas Ele oferece a mesma vitória a todos que creem nele. Também você vai aprender como preparar-se para o retorno glorioso de Jesus e aí garantir o seu lugar no reino eterno de Deus. Portanto, amigo, amiga, não perca essa chance de fortalecer a sua fé e viver com a certeza da salvação. Solicite agora mesmo a revista gratuitamente, tá bom? É sério, é de graça, não lhe custa absolutamente nada. Você está vendo aí o nosso WhatsApp, número 12982444449. Você pode mandar uma mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Esperança, Céu ou Inferno, tá bom? Outra opção é você mandar a mensagem você ligar para a gente, não é? O número está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. E aí você fala com os nossos atendentes, eles vão preencher um cadastro seu rapidinho e a revista em poucos dias estará nas suas mãos, para que você possa conhecer mais sobre a vitória de Cristo, que também é a sua vitória. Como é maravilhoso ter essa certeza de que em Jesus nós temos vitória plena. E é esta convicção maravilhosa que nós queremos que você tenha, para que você possa ter uma vida cheia de esperança e certeza em Deus. Você sabe, há tantas incertezas, tantas durezas e infelicidades nessa vida. Mas quando nós conhecemos Jesus e o amamos, e andamos nos seus caminhos, então, ainda que passemos por dificuldades, nós sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Por isso, solicite a revista e a gente vai lhe mandar gratuitamente, tá bem? E já está na hora da música. O Quarteto Arautos do Rei quer cantar, quer louvar a Deus e eles vão apresentar agora uma das minhas canções preferidas. Claro, eu confesso que gosto de todas, mas assim como você, eu também tenho as minhas preferidas. Ouça agora, Arautos do Rei, Enquanto Ele Não Vem. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber
recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto ele não vem, sigo com fé, levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, ele está vindo, e vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Eu não lhe disse? É linda mesmo, não é? Oh, canção maravilhosa. Não tenho dúvida de que o Espírito Santo colocou essas palavras, né? essa mensagem no coração do pastor Jader, quando ele compôs essa canção maravilhosa, reflexiva, suave. Eu gosto de toda a música, mas especialmente dessa parte quando diz assim, levanto os meus olhos para o alto, o meu coração me diz, ele está vindo. Quantas vezes no meio das tristezas dessa vida, né, dos problemas que a gente vê, de tanta maldade, tanta violência, tantas situações tristes que há por aí, de ódio, de guerras, discriminação, quantas vezes a gente olha para o céu e diz, Senhor, vem, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. E nessa hora o Espírito Santo diz assim para você e para mim, calma, eu sei a hora certa, e na hora certa eu voltarei para buscar você e todos os meus filhinhos. Deus te abençoe, que essa bendita esperança do retorno de Jesus permaneça cada dia mais viva, real, presente na sua mente, no seu coração. Não deixe que nada e absolutamente nada tire de você a certeza de que o Senhor virá na hora certa. Eu gosto de dizer, e você certamente já ouviu eu dizer isso antes, muitas vezes o tempo de Deus pode ser diferente do nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. Ele tem o controle da história nas suas mãos e na hora certa nosso Senhor virá. Eu quero, antes de chamar o intervalo, lhe apresentar algo especial. Chama-se Este Dia com Deus. Na verdade, são mensagens bíblicas diárias, de apenas 5 minutos, vídeos com mensagens bíblicas que eu tenho tido o prazer já há alguns anos de apresentar. Se você desejar receber esse material, é só você solicitar, tá bem? Você entre nesse site, novotempo.com/Este Dia com Deus, tá? Acesse aí esse site.
novotempo.com/este dia com Deus. Você vai se cadastrar e a Novo Tempo vai enviar diretamente para você, no seu celular, no seu smartphone, pelo WhatsApp. A Novo Tempo vai mandar esses vídeos diários de reflexão bíblica para você e você vai poder, inclusive, compartilhar também com seus amigos. Tá bem assim? Será uma honra para mim ter a sua companhia não só uma vez por semana aqui no programa A Voz da Profecia, mas todos os dias, através desses vídeos diários, Este Dia com Deus. Hora do intervalo, fica aí que eu já volto para a nossa mensagem bíblica de hoje. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Estamos juntos, esse é o seu programa A Voz da Profecia, todas as semanas aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E nesse momento aqui no programa, nós vamos orar para em seguida a gente abrir a Santa Bíblia e refletirmos na mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Estamos aqui na série Gente como a Gente. Cada programa pensando em um personagem bíblico, algum homem ou alguma mulher, gente citada na Bíblia, e nós tiramos da história desses personagens e dos ensinos deles algumas lições que sejam significativas para a nossa vida cristã. Mas antes vamos orar? Pensa em Deus comigo. Pai querido, por Tua bondade nós te pedimos, fica conosco, Senhor, e fala ao nosso coração agora por meio da Tua palavra. Eu te peço com gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos pensar hoje num homem que impressiona por sua inabalável determinação de viver em fidelidade a Deus. E eu estou me referindo ao profeta Daniel. Como eu disse, um homem que impressiona por sua inabalável determinação de viver em fidelidade ao Senhor. Daniel era israelita e oriundo de família de alto nível social. Na primeira investida do rei Nabucodonosor, da Babilônia, contra Jerusalém, contra Israel, no ano 605 a.C., Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia. E olha que ele tinha nessa época apenas 18 anos de idade. Um jovenzinho. E lá em Babilônia, Daniel viveu até a velhice. Ele é o autor do livro que leva o seu nome na Bíblia. Um livro magnífico, contendo história e profecia. Se bem que alguns críticos, eles dizem que a obra de Daniel foi escrita no 2º século a.C. Sendo assim, o livro não apresenta nada de profecia, mas apenas história. Daniel não seria um profeta, ele seria somente um historiador. Mas há evidências, muitas, que apontam sim para o fato de Daniel ter vivido no 6º século antes de Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo fez referência a Daniel como profeta. Você pode ver isso em Mateus capítulo 24, verso 15. A profecia é uma visão antecipada da história. E na história, nós acompanhamos o cumprimento da profecia. Vamos à Bíblia? O texto está no profeta Daniel, capítulo 1. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar comigo, já tenho aqui o livro marcado na minha Bíblia. Daniel, procura aí livro do profeta Daniel, logo depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, então vem o livro do profeta Daniel. Eu gostaria de, hoje e nas próximas semanas, refletir com você em alguns eventos e ensinos da parte histórica do livro de Daniel. O texto inicial está aqui, Daniel capítulo 1, versos 1 e 2. Na minha Bíblia está escrito assim: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou.
o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Observe que o livro começa mostrando um conflito entre o rei Jeoaquim, de Jerusalém, e o rei Nabucodonosor da Babilônia. Babilônia foi uma famosa e poderosa cidade-estado, construída às margens do rio Eufrates. As ruínas de Babilônia se encontram hoje a cerca de 85 quilômetros de Bagdá, no Iraque. Veja que no texto, a vitória pontual de Babilônia, ela ocorre somente por permissão divina. Está escrito aqui no verso 2, o Senhor entregou nas mãos dele, ou seja, nas mãos de Nabucodonosor, Jeoaquim, rei de Judá. Percebe? Nabucodonosor foi um instrumento do juízo divino contra Israel. E essa aqui é uma verdade predominante em todo o livro de Daniel. Deus é soberano. Deus está no controle. Os seus propósitos ou os propósitos divinos, eles sempre prevalecem. Vamos avançar na leitura? Agora Daniel, capítulo 1, vamos dos versos 3 a 7. Está escrito assim: Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Muito bem, perceba, além dos utensílios sagrados do Templo de Jerusalém, que como nós vimos aqui no verso 2, foram levados de Jerusalém para a Babilônia, além desses objetos sagrados do templo, jovens também foram levados para a Babilônia como cativos. Você pode imaginar essa situação? Por exemplo, a viagem deles de Jerusalém para a Babilônia, distância de aproximadamente 1.500 quilômetros. E como que eles foram? De avião? Ora, nem existia, nem os carros, veículos, motorizados existiam. Eles foram, não tenha dúvida, eles foram caminhando. E essa viagem deve ter durado pelo menos 3 meses. E certamente muitos desses jovens, levados cativos, morreram pelo caminho, e os que chegaram à Babilônia chegaram famintos, sedentos, exaustos, só pele e osso. E eles se sentiam desolados, tristes, humilhados. Muitos deles devem ter pensado assim durante a viagem: nosso Deus perdeu e nos abandonou. Não faz mais sentido manter a fé e a fidelidade. Será que isso era verdade? Oh, lembre-se, nós é que muitas vezes abandonamos a Deus e por isso nós perdemos a sua proteção. Nada acontece sem a permissão divina. E o nosso Deus está sempre procurando o nosso bem, nossa salvação eterna. Imagine aqueles jovens finalmente chegando à Babilônia.
A cidade de Babilônia era a capital do Império Neobabilônico, considerada como a terra das oportunidades. Era uma cidade cosmopolita, gente do mundo inteiro vivia ali. Observe que mudança radical de Jerusalém para a Babilônia. E quando eles chegaram à Babilônia, uma surpresa. Daniel e os seus amigos, eles foram selecionados para o serviço real. Ou seja, eles seriam preparados para servirem no palácio real. Que oportunidade extraordinária! Eles então recebem uma bolsa integral, 100%. E essa bolsa incluía moradia e alimentação. Que tal? Conforme nós lemos aqui, eles deveriam participar de um curso de 3 anos, onde eles então aprenderiam o idioma de Babilônia, estudariam sobre literatura babilônica, sobre as leis do país, sobre os costumes, sobre a cultura deles. Um curso para trabalhar na corte. E com emprego garantido, e certamente um bom salário. Veja, era a grande chance deles. Eles não podiam perder essa oportunidade. Eles foram selecionados e levados para dentro do palácio. E agora o futuro dos jovens estava garantido. Eles teriam apenas que se submeterem às orientações e não mais voltariam a viver entre os cativos. Mas a pergunta é, qual o preço a ser pago para desfrutar essas vantagens? Para viver a nova realidade, os jovens deveriam esquecer sua cultura, sua história, seu passado, sua religião, seu Deus. Eles deveriam se ver não mais como judeus, e sim como babilônios. Eles deveriam abrir mão das suas restrições alimentares, ingerir comidas sacrificadas aos falsos deuses, e eles teriam, conforme nós vimos aqui, novos nomes. Mudar de nome era como mudar a identidade, o propósito e a fé. É curioso que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Mas em Babilônia lhe deram o nome de Beltesazar, que significa a Senhora protege o rei. A Senhora aqui é uma referência a uma deusa de Babilônia, esposa do deus Marduk. É como se eles dissessem assim, Daniel, para você ter sucesso aqui, você tem que ser em tudo igual a nós. E eu lhe pergunto, você já passou por uma situação parecida? Você já enfrentou assim uma provação semelhante a essa? Outro dia eu ouvi o testemunho de um jovem que, sendo estudante de jornalismo, ele fazia estágio numa grande emissora de TV, na verdade a maior emissora de TV do Brasil e uma das maiores do mundo. E em determinado momento, o chefe dele no estágio, quando disse que ele seria desligado, que ele não iria poder continuar trabalhando ali, por conta das suas convicções religiosas, o chefe dele disse assim para ele, olha, se você não desistir desse seu pensamento religioso, dessas suas convicções religiosas, você nunca vai conseguir emprego nessa área, na área na qual você está estudando, para a qual você está se preparando no jornalismo. Só que tem um detalhe, hoje, esse mesmo jovem que foi desligado do estágio por conta das suas convicções religiosas, ele é um dos nossos melhores jornalistas aqui da Novo Tempo. Mas, lamentavelmente, nem todos têm essa firmeza diante das provações e das atrações desse mundo. Então, acabam fazendo pequenas concessões, encontram justificativas, do tipo assim, eu não tenho outra opção, aqui todo mundo faz, é só por um tempo. Ou, acredite, não vale a pena você construir o seu futuro
destruindo a sua fé. Até porque fazendo isso, você está construindo um castelo na areia. Felizes são aqueles que vivem em fidelidade e completa fidelidade ao Senhor. Quando você é fiel a Deus, você não perde nada. Ou eu poderia dizer talvez assim, você pode ter alguma perda, porém é uma perda temporária. Quando o mundo fecha uma porta, Deus abre outras, porque o Senhor é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Olha só o que está escrito aqui em Daniel, capítulo 1, verso 8. E se você não tem esse texto marcado na sua Bíblia, você deve marcá-lo. Está escrito assim, Daniel capítulo 1, verso 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Numa outra versão, na Almeida e Atualizada, está escrito assim, Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Veja que mudaram o nome dele, mas não mudaram o homem, não mudaram sua essência. Novo nome, mas o mesmo homem. Deus seja louvado. Os esforços para moldá-lo, para aculturá-lo, foram inúteis. Daniel e os seus amigos ousaram ser diferentes. E veja que nessa época Daniel era ainda um garoto de 18 anos. E aqui tem uma lição para a gente. Nós não podemos subestimar nossos jovens. Eles são capazes de fazer grandes coisas, de tomar firmes decisões ao lado do que é certo. E outro ponto importante aqui, veja, a decisão de Daniel de ser fiel a Deus antecede as prováveis dificuldades na corte de Babilônia. E assim nós aprendemos com Daniel que nós não podemos deixar a decisão de fidelidade a Deus para o momento da tentação. Quando a prova chega, nós já precisamos saber o que fazer. Outro ponto que eu não posso deixar de ressaltar aqui, o valor da educação recebida por estes jovens enquanto eles viveram em Israel, na casa dos seus pais. Eu não tenho dúvida de que eles foram educados no caminho de Deus. Certamente os pais de Daniel conheciam a profecia de que um dia Jerusalém seria invadida e as crianças seriam levadas para uma terra pagã. Aí, quando a profecia se cumpriu, quando a prova veio, os filhos estavam preparados, porque eles foram ensinados. Benditos pais que educam seus filhos para Deus. Eu sei que estou falando agora para gente assim. Eu sei que estou falando para pais que têm procurado ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Deus os abençoe. Continuem fazendo assim. Façam sempre o melhor, ensinem por palavras e por exemplo. E acredite, mesmo que talvez pareça que o seu ensino está sendo inútil, Deus está usando o seu exemplo e suas palavras. E Deus está agindo na mente, no coração desses filhos. Continue educando os seus filhos para Deus. Essa é uma obra nobre, sublime, de grande valor diante do Senhor. Daniel e seus amigos tiveram coragem de ser diferentes e não se contaminar. É claro que eles podiam racionalizar, eles podiam dizer assim, a comida é selecionada, é uma comida de qualidade, algumas coisas são até permitidas pela nossa dieta judaica. Talvez eles diriam assim, ok, que tudo é dedicado aos ídolos, mas nós sabemos que os ídolos nada valem. Porém, eles decidiram buscar valores mais elevados. Eles decidiram acreditar em suas convicções e lutar por elas. Eles não brigaram nem impuseram nada, mas eles ganharam a confiança antes de conquistar algum direito. Eles sabiam que ser diferente é colocar-se na vitrine.
Sabiam que eles teriam a vida vigiada com mais cobranças e maior responsabilidade. Eles teriam que ser coerentes, jamais buscar privilégios e fugir das responsabilidades. Eles não podiam, por exemplo, pedir exceção na alimentação e exagerar na diversão. Eles não podiam ser cuidadosos numa área e negligentes em outra. E eu diria mais um ponto. Quando você diz não para algo que é contrário à sua fé, quando você decide ser diferente por seguir o plano de Deus para a sua vida, são decisões que envolvem perdas. A gente tem que ter consciência disso. Você pode perder uma boa oportunidade, talvez de trabalho, de estudos, de relacionamentos, emprego, dinheiro, reconhecimento. Mas você deve crer que Deus conduzirá a sua vida e seu futuro. Essa era a convicção de Daniel. Ainda que ele perdesse algo por sua fidelidade a Deus, sua vida estava nas mãos de Deus, ele não deveria ter medo. Porém, eles deveriam, como eu disse, viver em completa coerência com aquilo que eles diziam e faziam, porque uma vez que eles decidiram ser diferentes, eles estariam sendo tremendamente vigiados, observados. E você sabe qual o resultado disso tudo? Eu quero ler aqui, Daniel capítulo 1, verso 9. Ouça bem o que está escrito. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Observe, Deus estava agindo em silêncio. Daniel e seus amigos decidem viver em fidelidade a Deus, mesmo sabendo dos riscos, e o Senhor em silêncio estava agindo na mente, no coração daquele homem que era o chefe dos eunucos, para que permitisse a Daniel e seus amigos terem o direito que eles solicitaram serem uma exceção naquele contexto. Quando nós decidimos viver no centro da vontade de Deus, o Senhor entra no negócio conosco. E olha, eu vou ler agora aqui, capítulo 1, a partir do verso 17. Veja bem o que está escrito. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Que coisa tremenda! Depois dos 3 anos de curso intensivo, quando Daniel e os seus amigos são levados à presença do rei Nabucodonosor para serem avaliados, está escrito que em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino, porque Deus honra aqueles que lhe honram. Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Deus recompensou a fidelidade deles e, acredite, Ele irá recompensar a sua, sempre que você decidir a não negociar os princípios e valores eternos e permanecer fiel. Nosso Senhor Jesus Cristo promete, isso está em Mateus capítulo 19, verso 29, todo aquele
que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, disse Jesus, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Oh, glória a Deus! Jesus está dizendo assim, se você perder algum relacionamento, alguma oportunidade, algum bem material, por causa do meu nome, por causa do Evangelho, por sua decisão de viver em fidelidade à minha palavra, saiba, disse Jesus, você receberá muitas vezes mais e no futuro a vida eterna. Quando Jesus diz que nós receberemos muitas vezes mais, não fique pensando em vantagens materiais, em prosperidade material. Claro, Deus cuida dos seus filhos, Deus não deixa faltar o pão sobre a nossa mesa, mas quando Jesus diz que nós receberemos muitas vezes mais, significa uma vida que excede os valores materiais, uma vida com propósito, com paz no coração, com segurança, com genuína liberdade, com propósito, com esperança. Deus seja louvado. E no futuro, nós teremos a vida eterna. Com Daniel e seus amigos, nós aprendemos que é possível crescer sem se contaminar. Oh, guarde isso em seu coração. É possível crescer, prosperar, desenvolver-se sem se contaminar. É possível vencer sem sujar as mãos. É possível resistir às seduções de Babilônia, entre aspas. É possível alcançar sucesso e honra com dignidade. Oh, o mundo precisa aprender isso. Como eu gostaria de poder dizer isso para o mundo inteiro, para toda a humanidade, porque eu creio nisso de todo o meu coração. E como seria melhor esse mundo se as pessoas ouvissem e crescem nisso, não é? É possível crescer, desenvolver-se, prosperar, sem sujar as mãos, sem contaminar-se com o mal. É possível desenvolver-se tendo uma vida limpa, digna e correta. Eu quero, antes de concluir, ler com você o texto que está aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 15. Essa carta de Paulo foi escrita de uma prisão. Paulo estava preso por ser um pregador do Evangelho. A carta aos Filipenses é curtinha, mas interessante que, apesar de Paulo ter escrito de uma prisão, a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria em Cristo. Porque diversas vezes nesse pequeno texto, Paulo faz referência à alegria que o cristão deve sentir por viver no centro da vontade de Deus, por amar ao Senhor e viver em fidelidade ao Senhor, mesmo que passe por dificuldades nesse mundo, até por conta da sua fidelidade a Deus. Olha só o que está escrito agora no capítulo 2, verso 15, da carta aos Filipenses. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Paulo diz, e como eu falei, ele está escrevendo aqui para a igreja, para pessoas convertidas ao Senhor, que assim como Daniel amam a Deus e procuram viver em fidelidade a Deus, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros. Irrepreensível quer dizer alguém que não necessita de repreensão, de correção, exatamente porque vive de uma maneira correta e digna, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros. Filhos de Deus inculpáveis, gente que não tem culpa, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Se no tempo de Paulo a geração era pervertida e corrupta, você imagine a realidade nos nossos dias, em pleno século XXI. Mas acredite, quanto mais está escuro, maior é a necessidade de luz.
Quanto mais densas são as trevas, mais vai brilhar a luz daqueles que de fato estão conectados a Deus e vivem em fidelidade ao Senhor, mais do que em qualquer outro tempo. Esse mundo escuro precisa de luz. A luz que vem de Deus e que está em nosso coração e é refletida através das nossas palavras e do nosso exemplo, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e corrupta, pervertida e corrupta, na qual brilham como luzeiros no mundo. Deus lhe chamou para ser um luzeiro nesse mundo, para ser luz no meio da escuridão. Que Ele ajude você, que Ele me ajude a todos nós, para que nós sejamos como Daniel e seus companheiros, que mesmo estando numa terra estranha, no meio do paganismo, da idolatria, do materialismo, decidiram viver em fidelidade completa ao Senhor. Oh, que exemplo maravilhoso, não é? Que nós sejamos inspirados por esse exemplo e que, a despeito de todas as adversidades, toda a oposição, toda a corrupção que há no mundo, que nós vivamos no centro da vontade de Deus. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, porque não há nada mais precioso na vida do que isso, saber que nós estamos permitindo que os propósitos de Deus se realizem em nós. O quarteto já está pronto para cantar. E essa canção, é claro, nos chama para uma vida de completa fidelidade ao Senhor. Ouça agora, Arautos do Rei, inteiramente fiel. Mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sei de um lugar que está além do que é comum, A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. De Cristo Jesus, fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. De Cristo Jesus, fui feito para viver como filho do Rei.
eternamente ligado a Jesus, pra sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser, sou eternamente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, pra sempre serei inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel. Que essa mensagem esteja na sua mente, no seu coração. Interiorize esta convicção: sou inteiramente de Cristo Jesus e fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus e para sempre serei. Deus lhe abençoe. É assim mesmo. Você e eu, nós somos filhos do Rei. Somos príncipes e princesas. E você dirá: pastor, mas eu não mereço isso. É fato, você não merece, e eu também não. Mas tudo isso é possível pela graça do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É possível, sim, ter a convicção e estar seguro disso, de que nós somos filhos do Rei e, consequentemente, fomos feitos para viver assim como príncipes e princesas, homens e mulheres dignos que representam o nosso Rei, o reino de Deus. Eu quero ler somente um texto aqui da primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17, antes da gente orar, tá bem? Ouça bem a leitura desse texto. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando João nos aconselha e diz assim: não amem o mundo, é claro que aqui não é em relação às pessoas que há no mundo, e nem ao planeta. A referência aqui é uma vida de alienação de Deus, de separação de Deus, uma vida de incredulidade, de materialismo, de corrupção, de maldade. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, e aí ele menciona os desejos da carne, ou seja, da natureza pecaminosa, os desejos dos olhos, as muitas tentações que vêm mediante a visão e a soberba da vida, o orgulho da vida, nada disso procede do Pai, mas procede do mundo. E João conclui dizendo assim: e o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, mas aquele que está em Deus não vai passar. Não existe fim para quem está unido àquele que é eterno. Deus nos abençoe, que nós permaneçamos fiéis ao Senhor em toda e qualquer circunstância, que nada e absolutamente nada nos separe do nosso Senhor e tire a nossa convicção de vivermos em fidelidade ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe você e abençoe a sua família. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo exemplo de Daniel e seus 3 companheiros que foram fiéis em circunstâncias tão difíceis e nos inspiram como exemplo deles. Ajuda-nos, Senhor, a também vivermos em fidelidade em toda e qualquer circunstância. Nós nos entregamos inteiramente nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, que Ele continue guiando os seus passos, abençoando você e toda a sua casa. E ao concluir mais um programa A Voz da Profecia, devo lembrá-lo que a voz é nossa,
mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê.